Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Aretejus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial será informativo número 1135 do Supremo Tribunal Federal, publicado dia 13 de maio de 2024. E esse episódio tem como parceiro o Complexo Jurídico de Campinas, o Direito em Alta Performance. Galera, antes de começarmos, vamos para os nossos avisos, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar as 5 estrelas para a gente aí no Spotify, acessar a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram e acessar os nossos PDFs, os nossos arquivos. Pessoal, também temos uma novidade para vocês que é finalmente nós conseguimos trazer o professor Marcelo Fortuna para dar um curso de Direito Processual Civil voltado para a magistratura e para o Ministério Público. Pessoal, o lançamento será dia 13 de junho, então marquem na sua agenda. Pessoal, vamos lá? Informativo número 1135 do Supremo Tribunal Federal. Direito Constitucional, Direito Processual Penal. Teses fixadas. Galera, muito importante esse informativo aqui, hein? Tese 1. O Ministério Público dispõe de atribuição concorrente para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Deve ser observada sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e também as prerrogativas profissionais da advocacia, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos necessariamente documentados, súmula vinculante número 14, praticados pelos membros dessa instituição. Tema 184 de repercussão geral. Tese 2. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência 1. A comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição. 2. A observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para a conclusão de inquéritos policiais. 3. Necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas. 4. Distribuição por dependência ao juízo que primeiro conhecer de pique ou inquérito policial, a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações. 5. Aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC, Procedimento Investigatório Criminal, instaurado pelo Ministério Público. Tese 3. Deve ser assegurado o cumprimento da determinação contida nos itens 18 e 189 da sentença no caso Honorato e outros versus Brasil, de 27 de novembro de 2023, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, no sentido de reconhecer que o Estado deve garantir ao Ministério Público, para o fim de exercer a função de controle externo da polícia, recursos econômicos e humanos necessários para investigar as mortes de civis cometidas por policiais civis ou militares. 4. Tese 4. A instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. Havendo representação ao Ministério Público, a não instauração do procedimento investigatório deverá ser sempre motivada. 5. Nas investigações de natureza penal, o Ministério Público pode requisitar a realização de perícias técnicas, cujos peritos deverão gozar de plena autonomia funcional, técnica e científica na realização dos laudos. Resumo: a Polícia Judiciária não possui exclusividade na condução das investigações, de modo que é legítima a investigação criminal promovida pelo Ministério Público, o qual, em atribuição concorrente, deve dispor de todos os instrumentos indispensáveis para a efetivação da denúncia, incluindo-se a capacidade de coletar provas que embasem a acusação.
Além de outras exigências específicas ora fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, o procedimento investigatório criminal, PIC, sempre deve assegurar os direitos e garantias fundamentais dos investigados, as prerrogativas dos advogados e as reservas constitucionais de jurisdição. Processo. ADIs número 2.943, 3.309 e 3.318 de Minas Gerais. Julgados em 2 de maio de 2024. Inteiro teor. Apesar de a Constituição Federal de 1988 não mencionar expressamente que o Ministério Público tem o poder de investigar crimes, tal incumbência decorre de sua atribuição própria e imprescindível de zelar pelo respeito aos direitos fundamentais, por meio da promoção da ação penal pública. Constituição Federal de 1988, artigo 129, inciso 1. Essa atribuição tem como base doutrinária a teoria dos poderes implícitos, segundo a qual a Constituição, ao outorgar determinada atividade fim a um órgão, concede-lhe implicitamente todos os meios necessários para a realização das suas atribuições. O respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado exige que o Ministério Público comunique imediatamente ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição. Além disso, é necessário observar os mesmos prazos e regramentos previstos para a conclusão de inquéritos policiais, sendo obrigatória a autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo e vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas. Ademais, o órgão ministerial tem o poder-dever de realizar as investigações para a elucidação de fatos que envolvam potencialmente a execução arbitrária de pessoas, motivo pelo qual deve motivar o ato de instauração de procedimento investigatório sempre que 1. Houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais, ou 2. Mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. De igual modo, quando existir representação ao parquê, a não instauração do processo investigatório deverá ser sempre motivada. Por fim, é dever da União, dos Estados e do Distrito Federal assegurar a independência e a autonomia técnico-funcional dos órgãos oficiais de perícias. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta por unanimidade, conheceu integralmente da ADI 2.943 do Distrito Federal e em parte das ADIs número 3.309 do Distrito Federal e 3.318 de Minas Gerais e, por maioria, nas partes conhecidas, as julgou parcialmente procedentes para dar interpretação conforme a Constituição nos moldes da tese anteriormente citada. Direito Constitucional. Resumo: é inconstitucional por violar o princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal de 1988, bem como ofender os direitos fundamentais à propriedade, artigo 5º, incisos 22 e 24 da Constituição Federal de 1988, à isonomia, artigo 5º caput, ao devido processo legal substantivo, artigo 5º, inciso 54, e ao acesso à jurisdição, artigo 5º, inciso 35. O regime excepcional de parcelamento de precatórios instituídos pela Emenda Constitucional número 30 de 2000. Processo: ADIs número 2.356 do Distrito Federal e 2.362 do Distrito Federal, julgados em 6 de maio de 2024. Inteiro teor. O principal objetivo do precatório, como instituto jurídico constitucional, artigo 100 da Constituição, é a satisfação de dívida da Fazenda Pública com cidadãos e pessoas jurídicas e, por via de consequência, a concretização dos fundamentos e objetivos do Estado Democrático de Direito, artigos 1º ao 3º da Constituição Federal de 1988. Nesse contexto, diante da mora em receber o que lhes era devido, já atestado em título judicial transitado em julgado, milhares de cidadãos credores tiveram os direitos fundamentais acima descritos violados pelo regime instituído pela Emenda Constitucional número 30 de 2000. Ademais, o Estado-regime, apesar de objetivar a correção do caos nas finanças públicas existente à época, ao mitigar a autoridade das decisões do Poder Judiciário nas condenações da Fazenda Pública, infringiu o princípio da separação de funções dos poderes, porque relativizou a obrigatoriedade imposta aos agentes políticos e públicos em cumprir decisões judiciais. Com base
Nesses e em outros entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta, por maioria, julgou procedentes as ações para confirmar a medida cautelar anteriormente deferida e declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional número 30 de 2000, que introduziu o artigo 78 ao ADCT da Constituição Federal de 1988. O tribunal, também por maioria, modulou os efeitos da decisão para lhe conferir eficácia ex nunc, mantendo-se os parcelamentos realizados até 25 de novembro de 2010, data em que é concedida a medida cautelar. Direito administrativo, direito constitucional. Tese. Não possui repercussão geral a discussão sobre o desligamento voluntário do serviço militar, antes do cumprimento de lapso temporal legalmente previsto de praça das Forças Armadas que ingressa na carreira por meio de concurso público. Resumo. Impõe-se o afastamento da repercussão geral inicialmente reconhecida para o tema 574 em virtude 1. Da alteração promovida no Estatuto dos Militares, que extinguiu a exigência de um período mínimo de serviço para o praça de carreira das Forças Armadas fazer jus ao licenciamento a pedido. 2. Da verificação de ofensa reflexa à Constituição com relação à suposta afronta a alguns princípios. E 3. Das particularidades do caso concreto e da consequente necessidade de reexaminar a causa à luz do conjunto fático probatório constante dos autos. Recurso extraordinário número 680.871 do Rio Grande do Sul, julgado em 6 de maio de 2024. Tema 574 de repercussão geral. Direito administrativo. Tese fixada. A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, cadastro reserva, deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. Resumo. A preterição do candidato aprovado em concurso público e classificado dentro do cadastro de reserva legítimo ao ajuizamento da ação judicial para sua nomeação, desde que ocorrida durante o prazo de validade do certame. Processo. Recurso extraordinário número 766.304 do Rio Grande do Sul, julgado em 2 de maio de 2024. Tema número 683 de repercussão geral. Inteiro teor. A preterição de candidato aprovado em concurso público e classificado dentro do cadastro de reserva legitima o ajuizamento da ação judicial para sua nomeação, desde que ocorrida durante o prazo de validade do certame. Os aprovados fora do número de vagas previsto inicialmente no edital possuem apenas uma mera expectativa de direito à nomeação, visto que cabe ao ente público decidir sobre as contratações de acordo com sua conveniência. Conforme jurisprudência desta Corte, a contratação temporária por meio de processo seletivo simplificado, na vigência de concurso público com quantidade de aprovados capaz de atender a demanda de serviços exigida, ainda que observados todos os procedimentos legais. Revela-se incompatível com os princípios da moralidade e impessoalidade, artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, e acarreta preterição ilegal. Nesse contexto, para que se caracterize a preterição de um candidato aprovado em favor de uma contratação temporária, essa deve ocorrer durante o prazo de vigência do concurso. As contratações efetuadas posteriormente à expiração do prazo de validade do certame não implicam preterição nem acarretam o direito à nomeação, na medida em que, a partir de então, os aprovados no certame não podem mais ser convocados para assumir o cargo público, pois não possuem mais esse direito. Na espécie, o edital previa apenas uma vaga para o cargo de professor da rede pública estadual e a recorrida foi aprovada em 10º lugar na classificação final. No período de validade do concurso, foi nomeado um candidato e, ainda dentro do prazo de validade, outros 7 professores foram contratados a título precário, totalizando 8 vagas. Após a validade do concurso, o poder público contratou outras 24 pessoas, também temporariamente, o que ensejou o questionamento judicial pela recorrida, que alegou preterição. A ação foi julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau e, em grau de recurso, a turma recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso nominado para reformar a sentença e determinar a nomeação da recorrida.
Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 683 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário noticiado no informativo 991 e fixou a tese anteriormente citada. Direito do trabalho. Resumo. É constitucional, por não violar os princípios da proporcionalidade e do livre exercício de atividade profissional, artigo 5º, inciso 13, a exclusão do âmbito da incidência da Lei nº 12.690, de 2012, das cooperativas de profissionais liberais cujos sócios exerçam as atividades em seus próprios estabelecimentos. Inteiro teor. A norma impugnada dispõe sobre a organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho, cujas bases são a solidariedade, a integração e a reciprocidade entre os seus associados, que se interligam pela mútua colaboração. Ao regular a matéria, ela não impede a formação de cooperativas por profissionais liberais que atuam em seus próprios estabelecimentos, tampouco proíbe o livre exercício da profissão por essa categoria. A restrição da aplicabilidade da referida lei aos profissionais liberais ocorre apenas na situação em que a atividade é exercida fora da sede da cooperativa, uma vez que a ausência de união de esforço e de espírito cooperativo revela a autoridade individual totalmente autônoma e, por consequência, incompatível com os princípios, valores e propósitos do cooperativismo. Nesse contexto, trata-se de exceção que observa os padrões técnicos e racionais e que não configura discriminação arbitrária, pois fundamentada. Ademais, não há que se falar em vácuo normativo ou desamparo legal, na medida em que a mencionada limitação decorre do reconhecimento da natureza civilista do Instituto, em relação ao qual deverão incidir as regras dispostas no Código Civil e em outros diplomas normativos pertinentes. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, inciso 3, da Lei nº 12.690 de 2012, processo ADI número 4.849 do Distrito Federal, julgado em 6 de maio de 2024. Galera, é isso aí, chegamos ao final do mais um episódio. Se você chegou até aqui é porque você curtiu, então deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus melhores amigos, deixa 5 estrelinhas aí pra gente e não se esqueçam de anotar na sua agenda que dia 13 de junho nós teremos o lançamento do curso de Direito Processual Civil com o professor Marcelo Fortuna. Pessoal, demorou muito tempo pra gente convencer ele de gravar pra gente. Então vamos aproveitar, hein, galera? Pessoal, é isso aí. Bons estudos. Queria mandar um abraço pro povo do Complexo Jurídico de Campinas, que é nosso grande parceiro. E é isso aí, galera. Um forte abraço, bons estudos e tchau!